Shabbat Shalom, irmãos. Eu vou dar continuidade a esses pequenos vídeos que o Eterno colocou no nosso coração, que nós devemos apresentar para os irmãos. E então, vou fazer pequenos vídeos, até porque eu não consigo fazer um vídeo maior. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os padrões dos sinais das festas do Criador. Então, assim, antes de eu falar exatamente das festas, eu vou falar algumas coisinhas que eu acho importante que todos entendam. A primeira coisa é que, ao estudar o calendário do Criador, nós entendemos que a cada mês nós temos uma lua nova e essa lua nova vai apontar para o início do mês. Sempre ela se dará no primeiro dia do mês, que é, no caso, o primeiro amanhecer após a conjunção da lua e do sol. O que é a conjunção da lua com o sol? É quando a lua e o sol ficam pareados na mesma posição. E a partir desse momento se inicia, o primeiro amanhecer já se inicia o primeiro dia do mês. Assim como nós somos seguidores de Yeshua e nós seguimos o cabeça, o Shabat também são determinados por essa primeira lua. Então, nós temos a cada 7 dias, a contar dessa primeira lua, ou seja, do primeiro dia, do primeiro amanhecer, nós temos o Shabat e ele vai se manter até o final do ano. O Sol e a Lua são as duas testemunhas que nós temos nos céus, então eles sempre vão estar presentes nos sinais e nas festas. Então, sendo a Lua a fiel testemunha do Criador, ela sempre vai estar presente nas festas e assim, a cada festa ela estará em uma fase, ok? Uma das 4 fases principais, tá? Ou seja, lua nova, lua cheia, lua minguante e lua crescente, não é isso? Então, é uma dessas 4 fases. Como o Bereshit fala, né? A escuridão ela já existia antes da criação do tempo, do dia. Portanto, nós observamos que o dia ele vai iniciar ao amanhecer e vai terminar ao entardecer. E existe um padrão muito bonito sobre essa questão do dia com as festas, com o milênio e com o Shabat. Toda vez que a gente vê nos sinais e nas festas, ou principalmente no Apocalipse, falar sobre os 4 animais, a gente tem que recordar que os 4 animais são as 4 constelações que são cabeça, estão relacionadas com as cabeças das tribos na disposição do tabernáculo que eu falei no vídeo anterior. Então, os 4 animais são touro, leão, aquário e escorpião. Antigamente, a disposição do céu era a águia e futuramente vai haver uma troca para o fiuco. Como eu falei, o Shabat é a cada 7 dias a partir da primeira lua nova, que é a cabeça do ano. As fases do dia estão ligadas também às estações, como a gente vai ver, principalmente em relação à disposição do Sol. Ou seja, quando o Sol está em equilíbrio, ou seja, o tempo de Sol é semelhante ao tempo de noite, né, da escuridão, nós temos o equinócio. E ao longo do dia nós temos o amanhecer, que é uma mistura de noite com uja, quando nós estamos saindo da noite e entrando no dia. Então, nesse momento nós temos o amanhecer, que é os primeiros raios de sol, e a gente pode equiparar isso às fases da lua, das estações do ano. Por exemplo, amanhecer é justamente esse início, que é a primavera, o meio-dia é o verão, o anoitecer é o fim do dia já chegando à noite, que é, no caso, o entardecer, na verdade, é o outono e a noite, propriamente dita, é o inverno. Então, quando a gente observa o tempo que o Eterno determinou para o cumprimento das festas, nós observamos que existe uma relação com os equinócios, que é justamente esse momento em que o Sol está em equilíbrio, o dia está em equilíbrio com a escuridão, que seria o equinócio da primavera, que é o primeiro mês do ano, e o equinócio do outono, o 7º mês, 1 e 7, o início e fim. E é dessa forma que a gente vai determinar os tempos
e os meses a cada ano. Sempre estão relacionados com o momento do equinócio, essa equiparação, e existe um padrão que vai se repetir por todos os anos. Então, nós temos o início e o fim das festas. Então, se nós entendemos que o dia inicia ao amanhecer e termina ao entardecer, ele segue esse mesmo padrão do 1 em 7. Por quê? Porque o início das festas se dá no amanhecer, que seria a primavera, e o fim no anoitecer, no entardecer, que seria o outono. Nós cumprimos o Shabá também da seguinte forma: guardamos o Shabá do amanhecer ao anoitecer, porque segue esse padrão, e a própria existência do homem na Terra, ela vai ser concluída da seguinte forma: com o início, ou seja, com a criação, e com o grande Shabá, que é o 7º milênio, né, que é o nosso grande Shabá. Todas as festas e todos os Shabás, eles vão seguir esse mesmo padrão. Só existem 2 vezes que o Eterno especifica que nós temos que guardar a noite, ou seja, do anoitecer ao entardecer, que é a noite de Pessa, da 14º dia do primeiro mês, até o amanhecer do 15º, que representa o Cordeiro vencendo a escuridão, vencendo a morte, vencendo as trevas, e Yom Kippur, que é do 9º dia do 7º mês ao 10º dia, do entardecer do 9º dia até a conclusão, ou seja, o entardecer do 10º dia, que também representa o Cordeiro vencendo as trevas e julgando a própria humanidade. Lembrando que o atemporal já existia, ou seja, à noite a escuridão já existia. Shalom, irmãos. Então, dando continuidade, né, já que a gente pegou já a base, vamos dar início, então, à escritura da, da palavra em que tem, a parte da palavra em que nós temos as festas, e em seguida a gente já vai mostrando cada uma das festas os seus sinais, de acordo com a palavra, ok? Então, em Levítico 23, nós temos a descrição, né, das nossas 7 festas, além do Shabá. Então, inicialmente nós temos o Shabá e em seguida ele faz a distinção das 7 festas. Então, vamos lá. Em Levítico 23, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala os filhos de Israel e diz-lhes: a solenidade do Senhor que convocarei serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. 6 dias de trabalho se fará, mas no 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então ele separa o Shabá das festas. Para mim isso é bem claro, na verdade. Então nós temos uma coisa são as festas, outra coisa é o Shabá, mas tudo está interligado. Então nós já sabemos que o Shabá é a cada 7 dias, de acordo com o nosso primeiro dia do ano. Então, essa é o mandamento. Então, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis em seu tempo determinado. Então, tudo vai ser contado a partir do primeiro dia do ano, né? Então, nós temos o dia 1 do ano, que é o cabeça do ano. Vale lembrar que foi o ano em que foi levantado o tabernáculo, está em Êxodo 12 e 40. E assim também a gente vai observar que a partir desse momento nós também vamos contar os meses, ok? No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, o que nós podemos observar nessa parte? Primeiro que, a partir do primeiro dia, nós vamos contar os Shabás, ok? E nesse primeiro dia, que é o primeiro dia do ano, do primeiro mês do ano, nós vamos celebrar a Páscoa no 14º dia à tarde, até o amanhecer. Nós vemos que não se pode sair da casa nesse momento. Então, nesse momento, nós temos essa festa.
Vale ressaltar que também é falado na palavra que no 10º dia desse primeiro mês é separado um cordeiro, e esse cordeiro, ou um cabrito, né, que fala, ele deveria ser separado e seria o sangue da expiação naquele momento. No caso, quando eles estavam no Egito, né, em Êxodo. Entretanto, aqui nós temos essa festa ressaltando, né, que aqui nós temos a Páscoa, que nosso Cordeiro é Yeshua HaMashiach. Então, nós vamos ter sinais no primeiro dia, sinais o sinal no 10º dia, que é a escolha do Cordeiro, sinal no 14º, ok? E aí nós temos também, a partir do 15º, a festa de pães ázimos. Nós vamos ter sinais que mostram essa festa no céu também, tá? Então, isso aqui a gente vai observar. Lembrando também que existe a segunda Páscoa. Então, o que acontece? O primeiro mês foi dedicado para a Páscoa verdadeiramente. Mas para aqueles que não podiam cumprir aquela Páscoa, havia a possibilidade da segunda. Isso está em Números 9. Nesse caso, nós vamos ter também sinais na segunda Páscoa, parcialmente, mas teremos os sinais. Ainda nessa questão do primeiro mês, nós também né, nós observamos que está atrelado esse primeiro momento à colheita. Né? Então, a gente observa também que em Levítico 10, né, 23, 10, nós observamos que o Eterno manda o povo, ao entrar na terra, ia fazer a sua colheita. E o povo traria um molho de primícias para o sacerdote, ok? Isso nós vamos ver esse sinal no céu também. Essa colheita, nós temos um sinal de colheita no céu. E esse molho, ele era apresentado para o Senhor, ou seja, o sacerdote ia mover, aqui ó, né, a palavra mover, ele moverá, de mover, ele seria movido esse molho, né, no dia seguinte ao sábado. E a partir desse momento se contaria 7 semanas completas, ok? Então não é a partir de qualquer momento. Nós vamos começar a contar as semanas da Shavuot, que é a próxima festa, a partir do momento em que o sacerdote apresentava ao Senhor. E isso é depois do sábado. Essa parte é muito interessante de falar, porque é muito comum esse erro, né? Se contar as semanas a partir de um dia depois do primeiro dia de ázimos. Entretanto, aqui nós observamos no Levítico 23:15 que a contagem se dá a partir do dia seguinte ao sábado e que era necessário essa contagem ter uma contagem de 7 semanas completas. Ou seja, se nós contássemos de fato no meio da semana, nós não teríamos uma semana completa. E mais à frente, nós vamos observar que isso faz muita diferença. Até nos sinais, eles meio que são tipo um gabarito, né? Eles confirmam que a contagem ela tem que ser feita depois do sábado da semana de primícias, ok? Então, lembrando então que nesse momento nós temos o primeiro dia do ano, ok? No 10º dia, a separação do cordeiro, de acordo com Êxodo 12, 3. No dia 14, ao entardecer, nós vamos ter o cordeiro sendo morto, nós vamos ter o sinal, certo? Que é o Pêssego, segundo o Êxodo 12, 21, 23. Também nós vamos ter a colheita, o sinal da semana de colheita, que representa os ázimos. Em seguinte, a contagem de Shavuot. Agora nós vamos observar os sinais no céu. Vale ressaltar que o povo de Israel, antigamente, tinham todo um conhecimento e instrumentos para fazer essa contagem. Eles conheciam os movimentos celestes, eles conheciam as profecias, a palavra, de uma forma muito profunda. Então, eles tinham acesso a conhecimentos que hoje nós temos
parcialmente isso graças à tecnologia que nós temos hoje, tá? Então, esse aplicativo que eu estou mostrando na imagem chama-se Sky Tonight. Então, existem vários aplicativos, eu gosto desse porque para mim foi o mais fácil para mim entender e eu consigo ver os sinais, tá? Então, esse ano de 2024, o nosso primeiro dia foi depois da conjunção da Lua com o Sol, sempre no mês do equinócio, correto? Então, nós temos aqui a Lua nova em março, ou seja, houve conjunção, a gente pode observar aqui a conjunção, ok? Da Lua com o Sol, ó, bem aqui, ó, Lua com o Sol, ok? E essa conjunção, ela ocorreu às 9 horas da manhã. Então, o próximo amanhecer, ou seja, no dia 11, é considerado o primeiro dia do ano, ok? E a partir dele a gente vai contar os Shabás e os meses, tá bem? Esse ano nós tivemos também nesse dia um momento muito interessante que foi o perigeu. É quando a Lua está no ponto mais próximo da Terra, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer todos os anos. O nosso sinal é o amanhecer após a conjunção do mês que representa ali o primeiro mês onde a gente tem o equinócio de primavera, tá bem? Então, o que que acontece? Nós temos aqui o calendário de março, então nós observamos que no dia 10 nós tivemos a conjunção, a lua nova, então no dia 11 nós temos o primeiro mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nosso domingo esse ano são os nossos Shabats, nossos sábados, a partir desta contagem. E aqui nós vamos ter 7, né? 8, 9, 10. No dia 10, nós tivemos o quê? A separação do cordeiro. E qual é o sinal que nós observamos aqui? Nós tivemos o equinócio, e nem sempre isso vai acontecer, mas o equinócio precisa acontecer nesse mês, tá bem? Mas o sinal é a conjunção da Lua com o presépio. Conjunção é quando um corpo e outro eles estão pareados, tá bem? Então, o que que acontece? O que é presépio? Vamos entender agora. Presépio é um aglomerado de estrelas que estão na constelação de Caranguejo. Então, no dia 10, todo dia 10 do ano, nós observamos que a Lua entra em conjunção com Caranguejo. E ele é conhecido como presépio ou manjedoura. É uma das constelações mais antigas, digamos assim, os aglomerados de estrelas mais antigos conhecidos, desde a época dos babilônios, enfim. Dos antigos a nível de Babilônia, Egito, já se estudava e chamava-se esse aglomerado, olha que interessante, manjedoura, tá? Então, nesse dia é selecionado o nosso cordeiro, né? E isso é muito profético também. Aqui nós temos, então, o quê? O 14º dia, que é o próximo sinal, que é a peça. O que nós vamos observar neste momento? Primeiro, sempre o primeiro mês do ano, a lua cheia, que vai dar exatamente no 14º dia, ela precisa estar em Virgem. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas, de modo geral, existem só 2 meses, o primeiro mês, que é a primeira peça, e o segundo mês, que é a segunda peça, cuja lua está na constelação de Virgem, a lua cheia. Esse ano nós tivemos uma lua cheia com eclipse de lua. Isso é algo muito profético, tá? Outro momento a gente pode falar sobre essas questões dos eclipses lunares em festas específicas. E esse ano e o próximo nós vamos ter esses sinais. Eclipses lunares em Páscoa e em Tabernáculo. E isso é muito profético, tá? Então, o que nós vamos observar então? Sempre a Páscoa nós vamos ter lua cheia, o primeiro mês ele é perfeito, tá bem? Ele foi projetado para isso. Então, sempre no 14º dia, que a gente guarda do anoitecer, né, para o amanhecer e completa a semana de ázimos. Então, do dia 24 para o dia 25, nós tivemos nessa madrugada a lua cheia, a lua em Virgem. E aí, como a palavra também fala,
nós vamos observar o quê? Então, esse é o sinal, tá? Nós vamos observar que nessa semana nós temos a semana de ázimos. E como a gente observou na palavra, o dia, nesse momento, o povo tinha que apresentar o molho para o sacerdote. E apresentar o molho é a colheita. Então, nós temos a conjunção da lua com espica, que nada mais é do que espiga de trigo ou de cevada. Nós temos uma conjunção justamente com essa estrela. Temos justamente a conjunção na semana em que é apresentado o molho da colheita, a lua conjugando com a estrela da espiga de trigo, digamos assim, tá? Então, esse é o sinal da semana de ázimos. E o primeiro mês sempre vai ocorrer dessa conjunção ser depois, né, desse sábado aqui, ó, porque aqui é considerado um dia de descanso. Nós tivemos no 14º, ao entardecer, né, se matava o cordeiro, não se saía à noite, e nesse 15º dia nós tínhamos um descanso, bem como no 7º, que já é um Shabá de fato. Então, após esse dia, após esse dia aqui, se levava o molho para o sacerdote, nós temos esse momento sendo evidenciado nessa conjunção. Entretanto, a contagem ela se dá após o sábado dessa semana, que é dia 31, né? Até porque se contava 7 semanas inteiras. Nós vamos observar isso agora nessa próxima contagem. Então, aqui, só para confirmar aquilo que eu falei. Então, nosso primeiro mês esse ano foi março. O nosso segundo mês foi abril, tá? Então, como é que a gente conta? O primeiro dia do mês ocorreu a conjunção, ou seja, o primeiro dia do mês é um dia após a conjunção. A conjunção aqui ocorreu na madrugada, durante o dia, então a contagem começa no dia 9, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a segunda peça ocorreu no dia 22, ao entardecer, para o dia 23, onde não se trabalha, e a gente vai observar a lua cheia aqui. Então, nós temos a lua cheia também em Virgem, porque isso é digamos assim, o sinal da peça, né, da semana de peça, digamos assim. A colheita, como eu falei, não é perfeita, então a gente vai ter uma lua cheia mais ou menos próximo do dia 14, nesse caso foi no dia 15, basicamente, o dia 16. A lua em espica, mais ou menos também na semana de ázimos, aqui caiu no primeiro dia da semana, então confirmando a segunda peça. Então, a próxima festa que nós vamos ter é a Shavuot. Nós tivemos a primeira colheita, que era a colheita da semana de ázimos, em que nós temos uma conjunção da lua em espica, como eu falei, significa espiga, né, o feixe de colheitas no caso, e aqui nós vamos ter a próxima festa. Como a gente ressaltou, existe essa necessidade de se corrigir a contagem, até por uma questão de, culturalmente falando, né? Muitas pessoas acabam contando a partir do 16º dia. Mas não, nós observamos que no 16º era levado o feixe, né? Mas o molho ele não era movido ao Senhor no mesmo dia. É bem claro, a gente vai observar essa mudança, essa diferença nessa segunda colheita aqui. Aqui nós temos um Shavuot que no dia que as pessoas era se apresentado o molho, levado o molho, era esse mesmo dia, era Shabá, e esse mesmo dia o sacerdote apresentava ao Senhor. Diferente
da outra colheita, em que se esperava o sábado. Então, vamos fazer então a questão da contagem. 50 contém 50 dias até o dia depois do sétimo sábado. Então, se a gente contasse no meio da semana, não ia dar certo a contagem, tá errado, porque ela não bate no sétimo sábado. Então, a contagem ela começa, como a palavra mesmo diz, num dia depois do sábado daquela festa, que no caso, nesse ano, o sábado da festa de Ázimos foi no dia 31. Então, a contagem esse ano começou no dia 1º de abril. E a gente vai contar 50 dias a partir do dia 1º, que era o dia em que pela manhã o sacerdote pegava todos os molhos e apresentavam ao Senhor. Tá bem? Então, a partir desse momento se deve contar 7 sábados. E aí nós vamos observar que o sacerdote vai mover, né, nessa contagem, nesse dia, 2 cordeiros, fazendo um ritual, não é? Como oferta dos primeiros frutos. E naquele mesmo dia vocês proclamarão uma reunião sagrada, não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo e não até todas as gerações, né? Então, o que acontece? Se contava 50 dias, quando chegava o 50º dia, esse dia é um dia depois do sétimo sábado, tá bem? Nesse mesmo dia, você observava que havia a oferta havia a oferta, mas também a apresentação e era decretado um Shabá, tá? Então, nesse dia, no dia 50, nós vamos ter um sinal semelhante ao sinal de de Ázimos. Outra coisa muito interessante é que essa festa, ela simboliza não somente o dia em que nós sabemos que houve a descida da Rua HaKodesh, né, em Pentecostes e Atos, e a palavra diz que o Espírito de Deus vai habitar no seu povo de forma que a palavra ela entre em sua mente e no seu coração. Ou seja, o povo vai ser guiado pela Rua HaKodesh a obedecer os mandamentos. E nesse mesmo dia, foi o dia em que Moisés recebeu a Torá. Ou seja, é o dia que nós vamos receber no nosso coração, na nossa mente, a lei do Eterno. Tá? Outra coisa muito interessante que segue aquele padrão dos 7, como eu falei, isso tende a se repetir, é que se eu contar do primeiro dia do ano até esse 7º Shabá, nós vamos ter 70 dias, ok? Que estão ligados com a profecia das 70 semanas de Daniel e é um padrão de 7, né? 1 e 7, 1 e 7. Isso também é algo muito profético. Então, nós vamos observar, então, o calendário. Então, como eu falei, a contagem, ela se dá um dia depois do sábado da semana de Ázimos, em que, nesse caso, nesse ano, foi no dia 1º. Essa contagem iniciou no dia 1º. Então, se eu contar aqui 30 dias, ó, a partir do dia 1º, 1, 2, 3, até o dia 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, 8, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49, 50. Dá certinho com o que a palavra mesmo fala, que o dia 50 é um dia após o 7º sábado. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º sábado. Então, essa é a contagem correta. Da forma que, infelizmente, muitos irmãos fazem, a contagem no meio da semana não bate com o que a própria palavra fala e também os sinais não batem. Aqui nós temos que o 50º é um dia após o 7º sábado, 7 semanas completas, tá bem? E nesse dia
que é o dia em que havia a apresentação da colheita, se movia a colheita para o Senhor também, ou seja, as pessoas levavam essa colheita e nesse mesmo dia o sacerdote apresentava ao Senhor e era um dia separado, ou seja, um sábado, né, extra. Nós vamos observar a conjunção da lua em espiga. Novamente, a colheita associada à apresentação da colheita como um sinal no céu também, tá bem? Então, basicamente, nós vamos observar esse padrão se repetir todos os anos, sem exceção. Shalom, irmãos. Então, dando continuidade às festas, vamos dar agora continuidade com as festas de outono, né, que estão ligadas com o equinócio de outono, mas respectivamente com o retorno de Yeshua, e está relacionado também com o mês da terceira festa de colheita. Nós temos 3 festas de colheitas. Nós temos a primeira colheita, que é Ázimos, a segunda, que nós conhecemos, na verdade, como a colheita apresentada em Ázimos, né? A segunda colheita, Shavuot, e a terceira colheita, Tabernáculo. Então, nesse período, nós vamos iniciar, então, essa fase do retorno de Yeshua. Então, Levítico 23, nós temos que no primeiro dia do 7º mês, nós teremos descanso, ou seja, um Shabat de descanso, nenhum trabalho fareis, né? E é para apresentar uma oferta. Além disso, no 10º dia desse 7º mês, será o dia da expiação, né? Conhecido como Yom Kippur, em que nós vamos fazer uma reunião sagrada e nos humilhar, né? Além disso, havia esse decreto de não trabalhar, então também era um Shabat, e é um decreto perpétuo, né? Então é um dia em que você se humilha, não come, não bebe, é um dia de tribulação, é um dia de tratamento. Esse dia, no Yom Kippur, é um dia em que todos nós devemos nos reconciliar com o Eterno, pedir perdão por tudo que se fez, né, nesse ano. É como se nós tivéssemos que nascer de novo, né? Então, basicamente, todos os dias nós temos que ter o nosso Yom Kippur, nós temos que nos humilhar, reconhecer que nós temos um Deus sobre nós e pedir perdão pelos nossos atos. Então, nós temos a primeira festa, que é Yom Teruah, que é a festa em que se tocava para lembrar de algo, né? E, no caso, buscando sempre o arrependimento, e a segunda festa do 7º mês, Yom Kippur. Na contagem das festas, então nós temos no 7º mês a quinta, e a sexta e a 7ª festa, tá bem? Então, esse ano de 2024, a nossa lua nova do 7º mês vai cair no dia 3 de setembro, tá? A conjunção será às 2 horas da manhã, 2h55 aqui. Então, nesse momento, nós vamos ter a Lua e o Sol em Leão. E esse é um padrão que se repete todos os anos, tá? Então, como a conjunção foi às 2h55, o primeiro amanhecer, ou seja, no próprio dia 3, ao amanhecer, nós comemoramos, então, a contagem e Yom Teruah, a contagem do mês e Yom Teruah. Então, a partir dessa contagem, ou seja, a partir do dia 3, nós temos aqui primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e aí nós vamos ter a contagem dos dias e para as seguintes festas, né? Então, como nós sabemos, no 9º para o 10º dia, nós temos uma próxima festa, que é Yom Kippur, ou seja, o nosso Yom Kippur vai cair do dia 11 para o dia 12, ao entardecer do dia 11 até o entardecer do dia 12, né? Essa festa em que nós nos humilhamos, nós não comemos, pedimos perdão por todos os nossos atos. E é o dia de juízo, é aquele dia em que é decretado como o dia em que o Eterno vai
dar o juízo de acordo com todas as nossas atitudes e a nosso pedido de perdão também. E aí a próxima festa será a festa dos tabernáculos, né? Ou conhecido como festa de Sucote. E na festa de Sucote nós contamos a partir do 15º dia, que será dia 17, 7 dias seguidos, e no 8º dia também uma nova convocação. Então nós temos mais essa festa, que dura uma semana, e no primeiro dia e no 8º dia nós não trabalhamos. Então, nesse dia nós vamos ter, no dia 17, no dia 24, Shabat, ou seja, descanso. Então, essas são as datas das festas do 7º mês. Então, como eu falei, né, a próxima festa vai ser no dia 11 e a contagem se dá pelo entardecer, ou seja, ao entardecer do dia 11 desse mês, que no caso é o 9º dia do 7º mês, o entardecer vai se dar aqui, ó, às 19h48. Então, é nesse horário aqui, 19h48, que nós vamos observar. Nós vamos observar o Sol em Leão e a Lua em Escorpião, tá? A Lua vai estar em quarto crescente. Então, esse é o sinal que se repete em todos os anos, é o padrão do Yom Kippur, ok? Lembrando que a contagem sempre a partir do entardecer do 9º dia. Outra coisa interessante também de se falar é que nesse mês do 7º mês, nós temos também o equinócio, ok? Esse ano vai ser no dia 22. Mas no intervalo de uma lua nova a outra, ou seja, nesse 7º mês, tem que haver o equinócio. Então, também é outro padrão que nós observamos nesse mês. Então, a próxima festa que nós temos no 7º mês é a festa do tabernáculo. E ela começa, como eu falei, aos 15 dias desse 7º mês e vai durar 7 dias. No primeiro dia nós temos Santa Convocação, né? Existe todo um conceito de se tomar ramos, não é? Das árvores específicas, que são as 4 espécies que são detalhadas aqui em Levítico. E dessa forma, nos 7 dias, nós vamos habitar em tenda, para lembrar que o povo habitou em tendas enquanto estava no deserto. Essa festa ela tem caráter de colheita, tá? São uma das 3 festas de colheita. Portanto, nós vamos observar sinais no céu relacionados com a colheita. Ou seja, obrigatoriamente nós vamos ver sinais na constelação de Virgem, que representa a mulher que colhe, a mulher que tem a colheita em mãos, né? Ou seja, a própria Israel, o povo do Eterno, digamos assim, né? E então nós vamos ter esse padrão também. Como eu falei, em Êxodo 23 existe essa explicação, em que existem 3 festas de colheita, tá? E a última festa agora, em setembro, que é a festa do tabernáculo, ela é considerada colheita de frutos. Então, como a gente falou, né, fizemos a contagem, esse ano a festa de tabernáculos, ou seja, Sukkot, vai iniciar no dia 17 de setembro, ou seja, o 15º dia do mês será dia 17 de setembro, e inicia-se sempre no amanhecer, né? É uma festa em que nós iniciamos no amanhecer porque não há nenhuma orientação para se guardar à noite. Então, nesse caso, o amanhecer do dia 17 será às 7h16 da manhã, e nesse momento das 7h16, o sol estará em Virgem, né, no rosto de Virgem, e a lua, uma lua cheia, estará em Aquário. Lembrando também que neste
neste dia, ou seja, na verdade, na madrugada do dia 17 para o dia 18, nós vamos observar um eclipse lunar. Isso também é muito profético. Eclipses lunares em que acontecem na Páscoa e tabernáculos em anos seguidos são presságios. Os judeus antigos estudavam dessa forma. Eram grandes mudanças para o povo de Israel e esse ano nós temos esse padrão. Iniciou esse padrão, nós tivemos eclipse lunar na Páscoa e agora novamente em tabernáculo. Isso vai se repetir ano que vem. Uma coisa muito interessante é que existe esse sinal do Sol na Virgem, né? E esse sinal aqui em Aquário. Então, esses sinais, tanto o Sol quanto a Lua, neste momento, do primeiro dia de tabernáculo, é um sinal que está ligado com Apocalipse 12 e Apocalipse 10. Mas, respectivamente, a Virgem, né, a mulher que tem, que vai gerar a luz ao varão, né? E o Apocalipse 10, que é um anjo, né, um poderoso anjo do céu, que tem o rosto de sol e as pernas ardentes. Aqui Vênus, ela é um planeta, né, vamos dizer assim, é uma estrela que tem uma característica de ser da cor de fogo. E esse padrão aqui se repete todos os anos e é um padrão ligado ao Apocalipse. Então, existe uma relação muito íntima das festas das festas do sétimo mês com o Apocalipse, mais respectivamente, os selos 6, 7, né? 5, 6, 7, porque nós temos a quinta festa, a sexta festa e a sétima festa nesse mês, né? Então, nós temos relação dos selos com essas festas, bem como, consequentemente, as trombetas também, tá? Então, aqui nós temos um padrão aqui em Aquário com o sinal de Apocalipse 8, que é o sétimo selo, a abertura do sétimo selo. Isso é muito interessante. É o próximo assunto que a gente vai tentar tratar. A gente vai relacionar Apocalipse com os sinais das festas. Então, basicamente, nós temos esse padrão aqui repetindo todos os anos, tá? Em tabernáculo, o Sol em Virgem e a Lua em Aquário. Sendo que a Lua, ela tá em Lua cheia, né? Lembrando, como eu falei no início, todas as nossas festas, elas sempre vão mostrar a Lua em uma das fases, ok? Ela precisa estar em uma das 4 fases principais. Aqui, a Lua está em quarto minguante, perdão, Lua cheia, e aqui o Sol. A próxima festa, então, que nós temos, na verdade, é a continuação da festa do tabernáculo, mas é o próximo dia, o próximo Shabá, tá? Que será o 8º dia, né? De descanso. Nós temos 7 dias, e aí no 8º dia próximo também é Shabá. E esse dia, ou seja, esse ano nós vamos contar esse 8º dia no dia 24 de setembro. Também é uma festa que vai iniciar no amanhecer, visto que as escrituras não denotam nenhuma orientação para se guardar ao anoitecer. Então, ao amanhecer, vai se dar às 7h23, ok? Nós vamos observar novamente o padrão da Virgem, né? De Apocalipse 12, 10, aqui com o Sol da Virgem, e um padrão da Lua em quarto minguante no Touro. Esse sinal aqui em Touro é um sinal que está relacionado com o Apocalipse 15 e digamos assim, os acontecimentos também das 7 trombetas e Apocalipse 6 com a abertura do 6º selo. Ou seja, em resumo, essas festas, a quinta festa, a sexta festa e a sétima festa, estão ligadas diretamente com o 5º selo, o 6º selo e o 7º selo. E dessa forma,
nós vamos observar todos os anos esse mesmo padrão e vai haver um grande sinal, que é o sinal de cada um, né? Cada daqueles sinais dos selos e das trombetas, estando ligados nesse sétimo mês, tá? Então, esse padrão é muito interessante. Então, aqui nós vamos ver a Lua no chifre do touro, normalmente conjugada aqui, né, apontando para uma entrada de algum planeta associado aqui também, que basicamente é o sinal que está acontecendo, né, desde a nossa Shavuot desse ano e vai concluir em Apocalipse 15. Então, nós temos esse mesmo padrão repetindo, tá? Então, é isso. Eram os assuntos que a gente queria falar sobre esses sinais. Esses padrões se repetem todos os anos. E o próximo vídeo será sobre Apocalipse. Bom, shalom a todos. Vou enviar novamente esse vídeo. Eu não consegui porque ficou muito grande, então eu vou tentar fatiar ele em menores, ok? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem rápido sobre os sinais que a gente tem estudado nos céus e relação deles com o Apocalipse. É muito importante compartilhar esse conhecimento com todos, até para a gente crescer em coletivo. Bom, antes de a gente falar propriamente dos sinais, é importante a gente ter alguns conceitos. O Eterno, ele trabalha no micro, no macro, ele faz os sinais parcial e total, ele cumpre certos sinais parcial e total, porque são sombras de algo que vai acontecer de uma forma maior, tanto no físico quanto no espiritual. Então, isso aqui a gente vê em várias partes da palavra, né, de profecias e também dos sinais. Outra coisa também é que o Eterno criou a lua, o sol, as estrelas como marcadores dos sinais, né? Não existe constelações nem planetas no conceito judaico, e sim estrelas, né? As estrelas são os anjos, né? Que a gente vai observar nos sinais. Toda vez que a gente lê anjos, em sinais a gente está relacionado com estrelas. Estrelas de alguma constelação específica, estrelas isoladas ou até mesmo planetas, ok? Bom, para a gente entender um pouco, a gente tem que entender o pensamento e aquilo que o povo de Israel via naquele momento. E a gente tem que entender que que eles estavam naquele momento no hemisfério norte, tá? Então é interessante ver esse céu. Então, pensando no hemisfério norte, nós vamos agora correlacionar com o Apocalipse e os seus sinais. A gente vai iniciar em Apocalipse 4 e 5, onde nós temos algumas relações interessantes, como, por exemplo, o trono, que é aquele que está bem ao centro, nós temos a Polaris. A Polaris é uma estrela ligada à constelação da Ursa Menor, que fica bem aqui no meio. Então, essa constelação tem 7 estrelas, ou seja, são os 7 espíritos do Eterno que estão ligados a esse trono. Ao redor da Polaris, nós temos as 24 constelações antigas boreais, né, que são conhecidas desde a antiguidade, formando assim os 24 anciãos, e as 12 tribos, ou seja, as 12 casas do zodíaco, por onde o Sol caminha ao longo do ano, ok? Então, nós temos essa relação. Além disso, nós temos também nós temos também a relação da disposição do tabernáculo em relação ao céu. Então, nós vamos observar que não só o Apocalipse a gente vai ver o céu, como também a distribuição do tabernáculo na terra, quando o povo de Israel estava no deserto, também está semelhante à disposição no céu e aquilo que João observa nos céus no trono, ok? Então, bem ao centro nós temos o tabernáculo, onde é o trono do Eterno, onde ele se assenta, onde ele se manifesta. Os 24 anciãos, estamos aqui representados pelos descendentes da tribo de Levi, que é aqueles mais santos, mais próximos do trono, e as 12 tribos relacionadas com as 12 casas do zodíaco, dispostos da seguinte forma: 3 a leste, 3 a sul, 3 a oeste e 3 a norte, considerando principalmente que em cada um desses cantos da terra, como a palavra diz, cantos da terra,
nós temos um anjo principal, o anjo da tribo do Ruben, que é Aquário, o anjo de Judá, Leão, o anjo de Dan, Escorpião, e o anjo de Efraim, Touro, que são as 4 constelações que seguram o firmamento, também conhecida como 4 animais de Apocalipse 4 também. Então, essa mesma disposição nós vamos ver também nos céus e também em Apocalipse e no tabernáculo. Então, como a gente pode observar, em Apocalipse 4 nós vemos aqui a porta do céu, né, central, através da qual João tem acesso ao trono. Estava disposto da seguinte forma: o trono se assentava-se ao meio e ao redor existiam os 24 anciãos, ou seja, as 24 constelações boreais, em que se via também os anjos, ou seja, os santos, os anjos, os anciões vestidos de veste branca, que eram as principais estrelas dessas constelações. E diante do trono, também as 7 lâmpadas de fogo, que eram os 7 Espíritos de Deus, caracterizando então as 7 estrelas da constelação da Ursa Menor. Além disso, nós vemos também disposto ao redor desses 24 do trono, nós temos os 4 animais que são representados pelo leão, pelo bezerro, que é a constelação de Touro, pelo homem, e o 4º animal, que é a águia, foi substituído pela constelação de Escorpião, que eu vou falar um pouco a seguir. Mas o irmão do canal Yeshua, o irmão Eduardo, ele explica de uma forma muito mais didática. Mas basicamente nós temos uma substituição, porque este aqui, em particular, é uma catraca, ou seja, houve uma mudança na disposição, existe uma triangulação em que há uma mudança periodicamente entre Escorpião, o Fiuco e a Águia. Então, nós temos essa mesma disposição no tabernáculo, também em Apocalipse e também nos céus físicos. Bom, como eu falei, então, para quem quer aprofundar melhor sobre esse conhecimento, eu sugiro que vocês assistam o canal de Yeshua, em que ele tem um vídeo chamado Segredo da 13ª Constelação, em que nós temos a entrada do Ofiuco já substituindo a tribo de Escorpião, a tribo de Dan, né? Inclusive, a justificativa pela qual a tribo de Dan não consta nas 12 tribos dos 144 mil. E aí nós temos também uma relação muito interessante, que os 7 selos eles estão diretamente ligados com as 7 festas, tendo o primeiro selo sendo abertos pelo Cordeiro, ok? Como a gente vai ver, porque ele inicia a abertura das 7 festas, ele inicia a abertura não só da abertura, mas o cumprimento de todas as 7 festas, e dessa forma, essa correlação dos 7 selos com as 7 festas. Então, obviamente que nós vamos em cada uma dessas festas observar um sinal no céu relacionado com aquele selo. E além disso, o livro é o próprio firmamento, né? Em que se está vendo essa disposição celestial. E o cordeiro é aquele que vai iniciar, ou seja, as 7 festas, o cumprimento e os sinais, ok? Então, nós vamos ter aqui, a partir desse mês agora de setembro, o cumprimento dessas seguintes festas, que são as 3 últimas. Inclusive, aqui nós temos as trombetas, e todas elas estão relacionadas com as datas das nossas festas todos os anos, ou seja, se repete. Então, como a gente pode observar, os 7 selos, eles são apresentados no momento em que o cordeiro, né, vai abri-los, ou seja, nós temos o trono, o livro que está à destra e os 7 selos. Somente o cordeiro é digno de abrir e desatar esses selos. Nós temos uma outra coisa interessante a ser dita aqui no Apocalipse 5, é que esse cordeiro ele inicia a abertura dos 7 selos, e ele diz que através do leão da tribo de Judá, ou seja, um sinal ali na constelação de leão. E aí sim a gente inicia a abertura dos 7 selos, onde quando a gente vai observar os sinais nos céus, todo o evento, né, ele é acompanhado fisicamente, ou seja,
No momento que nós estamos cumprindo a peça, naquele momento da peça, está ocorrendo o primeiro selo. E nós conseguimos ver isso através dos sinais nos céus. E à medida que a gente vai acompanhando, nós observamos que o cumprimento das 7 festas se completa justamente com os 7 selos. E o sétimo selo é o fim, o retorno de Yeshua. Então, entre o sétimo e até o cumprimento do sétimo, nós vamos ter a abertura ali o toque das 7 trombetas e também das 7 pragas de Apocalipse 15. Então, existe toda uma relação dos sinais no céu com o cumprimento das festas e também do retorno de Yeshua. Eu tentei fazer um vídeo completo, eu até fiz vários vídeos, só que eu não consigo enviá-los por conta do tamanho. Como eu não sei muito mexer aqui nesses vídeos e tudo mais, então eu precisei fatiá-los em vídeos menores com menos informação. Mas, de modo geral, o que a gente pode observar, irmãos, é que existe esse padrão das festas. Então, o que eu quero dizer? À medida que a gente for acompanhando as festas no calendário, a gente vai conseguindo ver os sinais sendo realizados nos céus e isso se repete todos os anos. E até acaba sendo uma forma da gente confirmar que esse calendário também está correto. Além disso, também, como eu falei, existe um cumprimento micro e macro, ou seja, todo ano a gente vê certos sinais sendo realizados, mas um grande sinal sempre ele acontece, como, por exemplo, Apocalipse 15, em que é um reflexo, por exemplo, Apocalipse 12 é um reflexo de um dos sinais que a gente observa no tempo das trombetas, enfim. Existem os sinais micro e os sinais macro, e todos eles se cumprem no tempo certo. E isso é muito importante a gente entender dessa forma, porque isso a gente nos fortalece na fé e faz a gente crer ainda mais que o Eterno é perfeito e maravilhoso, e deixou os sinais para que a gente consiga vê-los e compreender. Nós estamos agora entrando nesse período agora das festas do sétimo mês, e é muito importante que a gente consiga ver esses sinais agora, visto que essas festas relatam justamente, estão atreladas ao retorno de Yeshua, tá bem? Então, nos próximos vídeos a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor os sinais através do aplicativo.